E agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ruralistas cobram dos políticos e do governo escolhas e reformas que mostrem a compreensão que o agronegócio é essencial ao país. O nosso convidado hoje é Gustavo Diniz Junqueira, presidente da Sociedade Rural Brasileira, que em 2014 completa 95 anos. Muito obrigada, Gustavo, por estar conosco. Eu quero começar com... eu li o seu discurso de posse à frente da Sociedade Rural Brasileira e achei interessante você ter falado da necessidade de se mudar no Brasil a segurança jurídica para que o próprio país possa ir adiante. Eu fiquei intrigada, Gustavo. Como é que você fala isso quando os tempos atuais são tempos democráticos, com as instituições funcionando plenamente, com a Constituição muito clara e aí estabelecida e a consciência da necessidade desse respeito à lei maior? Por que você falou na questão da segurança jurídica? Lídia, acho que a segurança jurídica, ela afeta todos os aspectos da economia brasileira. Primeiro, nós temos uma democracia muito jovem. Portanto, com a juventude vem a ansiedade. Nós queremos mudar o Brasil muito rápido. Só que mudar o Brasil tem que ser mudado com muita democracia, muita discussão. O que está acontecendo é que você está vendo quebra de contratos em todo o setor de energia, ou seja, havia toda uma estrutura acordada, vamos dizer, na ansiedade de se fazer preços mais baixos, se quebrou contratos. O que nós estamos vendo agora? Há pouco estava ouvindo aqui o problema que nós podemos voltar aí a 2001 e racionamento novamente, ou seja, estamos andando para trás. Invasões de terras por conta de que nós queremos revisitar a Constituição. A Constituição está dada, nós temos que caminhar adiante. Vamos dizer, por exemplo, invasões indígenas que nós estamos vendo aí. Mas quando você fala em revisitar a Constituição, PECs, as propostas de emendas constitucionais, elas são não apenas legais, como legítimas. No processo de mudança da sociedade, não é natural que se faça uma revisão na Constituição? Não, nesse sentido... Para acompanhar a evolução do país? Você tem toda a razão. Nesse sentido, sim. O que nós não podemos forçar é mudanças sem revisão constitucional. O que nós estamos assistindo é uma falta de controle por falta de governo. Ou seja, as pessoas estão invadindo propriedades, as pessoas estão mudando contratos sem revisar a Constituição. Ou seja, nós estamos voltando em temas que, na minha visão, dizer, como investidor no setor do agronegócio brasileiro, é importantíssimo para que você possa investir e continuar tendo grandes ganhos tecnológicos e de produtividade que nós tivemos nos últimos anos. Nessa questão da importância do agronegócio, a evolução, o crescimento, recentemente vocês tiveram aí um evento em São Paulo que foi muito prestigiado, esse fórum do agronegócio. E eu fiquei muito impressionada com a presença de políticos, desde o governador do estado, o ex-presidente Fernando Henrique, deputados federais, senador Suplicy, até o candidato Padilha do PT estava lá ao governo do estado. O agronegócio tem força eleitoral? Vocês interferem no resultado das urnas? Acho que o agronegócio tem uma grande força econômica em primeiro lugar. Ou seja, acho que a gente conseguiu dominar a tecnologia agrícola no Brasil, que é uma tecnologia tropical, vamos dizer, a única produção agrícola de larga escala nos trópicos. E com isso gerou-se um conhecimento dessa tecnologia que gera aí 100 bilhões de dólares de receita. Com isso vem o poder político. O poder político está muito diminuído, para ser honesto, com o telespectador. Ou seja, nós estamos aí vendo um Ministério da Agricultura completamente desfacelado. Ou seja, o agronegócio, apesar do seu poder econômico, não tem um poder político no que tange a ser prioridade. Mas, de qualquer forma, a gente observa que nesse ano eleitoral o comportamento dos candidatos presidenciáveis estão assediando vocês, do agronegócio. O próprio presidente Lula já tem tido muitas interlocuções, e
não apenas ele, Aécio Neves também, Eduardo Campos levou um chega para lá da Marina Silva na interlocução que ele estava tendo com o agronegócio. Você já tem definido um candidato a quem vão apoiar? A sociedade rural brasileira, vai formalizar um apoio ou uma participação político-eleitoral? Não, o que a gente tem feito e faz, vamos dizer, há 95 anos, né? Ou seja, nós estamos há quase um século fazendo isso, é reafirmando a democracia. A discussão com os candidatos, o Aécio esteve conosco, Eduardo Campos esteve conosco, convidamos a presidente Dilma, que ainda não teve a oportunidade de comparecer, mas é discutir o compromisso desses políticos com o agronegócio. Mas para estudar uma possível aliança de apoio a essa ou aquela candidatura? E eu acho que nós, possivelmente, dentro de toda a sociedade rural, haverá simpatias, haverá apoios a um ou outro candidato. Mas antes disso, nós precisamos conhecer o que os candidatos têm a dizer. Ou seja, qual é o comprometimento? Não dá para nós, sociedade civil organizada, ficarmos aí nas escuras, sem saber o que esses candidatos Vocês se propõem. estão abertos para apresentar um nome, assim, para a vice-presidência, Cátia Abreu, por exemplo, que já teve aí um desempenho tão interessante na defesa dos interesses do agronegócio? Eu acho que nesse momento seria precipitado e até leviano te falar que nós teríamos algum nome. Nós estamos com as portas abertas para dialogar, discutir, entender como nós podemos contribuir. Acho que é mais tentar achar um lugar e muito mais buscar um projeto de longo prazo. Eu acho que 4 anos é importante, temos que discutir bastante esse ano, mas vamos pensar para frente, vamos fazer um projeto e daí sim fica muito mais fácil todos nós contribuirmos, eu, você, a sociedade rural, a sociedade urbana, porque somos todos brasileiros e temos o mesmo projeto. Tem 2 questões assim, que eu acho que a gente não pode encerrar sem tocar nelas. Uma, o etanol. O etanol foi um grande sonho. Eu li que no ano passado até aumentou a produção do etanol. Entretanto, o preço da gasolina ficou muito mais atraente. Houve uma grande frustração para os proprietários que acreditaram de veículos, os taxistas, quem trabalha com carro. E as usinas que quebraram, que fecharam, né? Quantas delas? O que aconteceu com o etanol? O governo teve assim, uma atitude de euforia e depois puxou o freio de mão? Acho que, de novo, o Brasil não tem planejamento. Acho que foi vendido um projeto, dizer, não, vamos ser o país que vai fazer uma economia energética limpa, focada ao meio ambiente. O etanol estava na pauta de prioridades. Dizer, não só os brasileiros investiram nisso, mas os estrangeiros investiram nas usinas, investiu-se em alcodutos, investiu em alta infraestrutura e, de repente, nós resolvemos ter uma visão de curto prazo, importar gasolina do mundo e colocar aqui para combater inflação. Isso não é sustentável. Nós teremos problemas graves. Quer dizer, isso agora, nesse governo Dilma. No governo Dilma. Quer dizer, é uma crítica a essa decisão do governo Dilma? Não tem nem dúvida. O que aconteceu com o programa de etanol no Brasil é uma falta de visibilidade, falta de preparo, falta de gestão e vai ter consequências muito grandes. Porque nós não estamos falando de uma ou outra usina, nós estamos falando de milhares de empregos e milhares de pessoas que apostaram na tecnologia. Eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite. Boa noite. Estela.